contar a história de 50 anos do clube mais amado do sul do Paraná. Realmente uma única voz não seria capaz de narrá-lo, dada a importância da Associação Atlética Iguaçu. Reunimos aqui neste especial os colegas da imprensa que cada um no seu tempo e espaço vivenciou parte dessa história. E na ausência da torcida na arquibancada, são eles que fazem o coro iguaçuzão. Aí, galera iguaçuanas, estamos dando início na matéria especial dos 50 anos da Pantera Azul Dourada. Nasceu aqui dentro do batalhão. No dia 8 de agosto de 1970, quando veio aqui para nossas cidades, o tenente-coronel Ricardo Gianordoli, de dentro do seu comando, aqui nessa estrutura do 5º Batalhão, deu o primeiro passo para a formação da Associação Atlética Iguaçu, naquilo que foi a maior revolução social de nossas cidades. Iguaçu, aliado ao ótimo futebol que nós tínhamos, também teve um objetivo especial. À época, nós estávamos sob o governo militar e uma das maneiras de aproximar o civil do militar foi a criação de uma equipe profissional, como já tinha acontecido em outros estados brasileiros. Essa ideia vingou aliado aos comentários da imprensa escrita e falada aqui de Porto União da Vitória, principalmente através do senhor Leocádio José Vieira, o Cadinho, que nos seus programas de rádio e nas suas reportagens no jornal O Comércio, dava ênfase que estava na hora de nós fazermos uma equipe profissional, até porque os jogadores já recebiam e à época era considerado um futebol profissional marrom. Então, dentro da caserna, nesse espaço, nessa sala, foi dado o primeiro passo da Associação Atlética Iguaçu. Fundado o esquadrão, aqui nesse tapete verde, os jogadores deram os primeiros chutes na bola, se preparando para o certame de 1971. Lembro-me, como se fosse agora, eu menino na época, nas cercas do batalhão, como se fosse um jogo. Os torcedores, o povo da cidade de Porto União da Vitória se fazia de presente para assistir os treinamentos, naquilo que era muito esperado por todos, a formação de uma equipe profissional. Aqui no batalhão, os atletas ficaram alojados, recebiam toda a assistência médica, ficavam concentrados e daqui partia lá para o campo do Ferroviário, onde os prédios ficaram antológicos, tamanho a qualidade técnica dessa equipe. Após os treinamentos no 5º BE, o elenco da Associação Atlética Iguaçu começou a treinar nesse tapete verde aqui do Ferroviário, no estádio Enéas Muniz de Queiroz. Mas antes de iniciar os treinamentos, a toque de caixa, mais de 100 soldados do 5º Batalhão fizeram as arquibancadas laterais, que no início, naquele ano, só tinha arquibancada central com a tribuna. Então, em questão de 30 dias, a toque de caixa, essas arquibancadas laterais foram construídas. Contrapondo a ideia e o apoio da torcida, parte da imprensa local ainda via a fundação da Associação Atlética Iguaçu com muito ceticismo. Mas, aos poucos, as pessoas começaram a acreditar. E o estádio do Ferroviário, nos treinamentos da Pantera, começou também a ficar lotado. E então, com o elenco preparado, naquele dia 14 de novembro de 1971, um domingo, às 15 horas, badalou os sinos na Igreja Matriz de Porto União, avisando que
a Pantera Azul Dourada faria sua estreia na competição. Aliás, esses sinos viraram um padrão. Todo jogo do Iguaçu, como mandante, às 15 horas, o badalar dos sinos tinha virado já ponto de honra. E naquele 14 de novembro de 1971, fazendo parte do campeonato de 1972, a Pantera Azul Dourada estreou aqui no Ferroviário, contra a equipe do Pinheiros. Casa cheia, público nunca antes visto em toda a região. Primeiro tempo 2-0 para o Pinheiros. A equipe iguaçuana, mesmo jogando bem, tomou 2 gols, mas não se abateu. Na segunda etapa, com o apoio da massa torcedora, a Pantera foi para cima e foi em busca do empate. Os gols iguaçuanos aconteceram nessa trave. Duda e Bugrão foram os grandes protagonistas daquela tarde. Daquela tarde que ficaria marcada para a história do futebol de Porto União da Vitória. Dando sequência no certame, naquela década de 70, a Associação Atlética Iguaçu sempre ficava nas posições intermediárias da tabela. Sua maior campanha foi em 1974, quando ficou em 5º lugar. No ano de 1979, após o Campeonato Paranaense, onde a Pantera Azul Dourada tinha ficado em 15º lugar, a Federação Paranaense instituiu o torneio incentivo para aquelas equipes que não disputavam competições a nível nacional. E pela primeira vez, disputando com todas as equipes do interior, o Iguaçu conseguia o seu primeiro caneco, feito inédito na sua história desde a sua fundação. Aí já no ano de 1980, também disputando com 20 equipes, a Pantera Azul Dourada ficou em 15º lugar. E as 10 piores classificadas disputariam o Torneio da Morte, que definiria as equipes que seriam rebaixadas para a 2ª divisão. E pela vez primeira na história, o Iguaçu, entre as 10 equipes nesse Torneio da Morte, ficou em 9º lugar e amargou o descenso, fazendo parte já no ano de 1981 da 2ª divisão. Esta foi a história da primeira década de vida da Associação Atlética Iguaçu. Quem contará daqui para adiante, quem continuará essa bela história é o mestre, professor Ivan, da Rádio Educadora Uniguaçu. Vai que é tua, Ivanzão! Muito obrigado, craque Kiko! Falar da nossa Associação Atlética Iguaçu é falar da história das nossas cidades. É falar da história de Porto União, de União da Vitória. Nós tivemos alguns marcos nessa década de 80. Eu posso falar e começar de algo não da Associação Atlética Iguaçu, mas influenciou o nosso Iguaçu. A enchente de 1983, tivemos perdas. As nossas emoções, o nosso desejo de um dia melhor começava a ir rio abaixo. E começávamos a desacreditar de um grande sonho do desenvolvimento das nossas cidades. Mas surgiu a nossa esperança. Surgiu o amor, o coração no esporte de nossas cidades. Já estava em andamento o Paranaense de futebol, teve uma paralisação e retornou. Os nossos ídolos, nossos craques da Associação Atlética Iguaçu estavam imponentes em campo. Ali corriam bola para cá, nós tínhamos jogadores excelentes, né? Lorival, Taco, Chavala eram dos atletas também, né? Que faziam parte já dessa história da Associação Atlética Iguaçu. O próprio Jairão, que nos deixou, infelizmente, pouco tempo com o Covid, inesquecível Jairão. Marmita, zagueiraço também, e assim iam surgindo novos atletas da Associação Atlética Iguaçu, se misturando com aqueles que ainda permaneciam como experiente da equipe da Associação Atlética Iguaçu.
Aí eu posso também citar entre eles o craque Kiko, um gênio do futebol. O outro gênio, Edinho Guerreiro, que fez tantas e tantos se empolgarem com a sua forma de atuar na lateral, hora meio de campo, e um jogador versátil, um técnico, um bailarino do futebol, Edinho Guerreiro, que muito nos orgulha. E aqui então, portanto, formávamos a Associação Atlético Iguaçu, que era a nossa esperança. Era a esperança de Porto União, de União da Vitória. E foi a grande realidade. Depois nós tivemos aqui a presença, eu digo que até hoje o goleiro da história da Associação Atlético Iguaçu, o João Marcos. Muitas pessoas conheceram o João Marcos, né? Ele veio do Joinville Esporte Clube e foi, né, um grande goleiro para a Associação Atlético Iguaçu. Iguaçu que realizava seus jogos no estádio Enéas Muniz de Queiroz, no estádio da Caixa d'Água, no Ferroviário, onde a nossa torcida se aglomerava para assistir aos jogos e muitas vezes, cada um com a sua bandeira tremulante no estádio. A torcida já antecedia ao horário dos jogos, iam até cedo, para que lanchasse, ou alguns, como eu fiz com o meu falecido pai, levávamos um frango recheado. Eu vi isso, eu participei disso, para aguardar a entrada da Associação Atlético Iguaçu. E os microfones também estavam fazendo a renovação e a afirmação de muitos. A Rádio Educadora, que é o vosso potente, com o mestre da narração, Ayrton Maltauro, sem dúvida nenhuma, um marco imponente da narração esportiva de todo o sul do estado do Paraná e Planalto Norte catarinense, Ayrton Maltauro. Logo na sequência, surgiu seu irmão, Orley Maltauro. Estamos aos 45,5, teremos 1 minuto além do tempo regulamentar. Olha a equipe de Iguaçu, lançamento para o Gilson, ele subiu com o goleiro, vai marcar, marcou e gol! Gol! J. Marcondes estava vindo para se opor à narração dos irmãos Maltauro. Era então uma fábula, porque nós estávamos formando equipes de esporte, formando locutores esportivos. Como repórter, nós tínhamos ao lado de Orley Maltauro o eterno Nilson Gilson Paris, o Nico, pela Rádio Colmeia. Na Rádio União, nessa formação, ora Orley estava com a Rádio União, ora estava com a Colmeia, mas nós tínhamos na Rádio Difusora União a presença de Beto Reolon. E como outro repórter, também expoente, né, Gilberto Abrão, Brites Antônio Brites. Exatamente. E vindo de Canoinhas, Lúcio Colombo e Beto Voitech. Então essas eram as equipes esportivas. Stanis Filho, eu iniciei nessa época, nos anos de 1986 para 87, como plantão esportivo, e assim surgiram pessoas que hoje estão ligadas aos nossos microfones esportivos. Tudo fomentou, tudo cresceu, tudo teve um upgrade devido à participação da Associação Atlético Iguaçu na primeira divisão do futebol paranaense. Aqui vinha no estádio Enéas Muniz de Queiroz, Pinheiros, Colorado depois tornou-se mais à frente, Paraná Clube, mas Curitiba, Atlético Paranaense, Londrina, enfim, grandes equipes que temiam enfrentar a Associação Atlético Iguaçu. Como era bom esse tempo. E eu recebi agora a bola de uma pessoa que marcou para a Associação Atlético Iguaçu, com seu exímio poder de cobrança de falta. Transformou-se no craque Kiko, Jair da Silva. Jogou também ao lado de grandes expoentes da Associação Atlético Iguaçu. Não posso deixar de citar mais 3 daqui da terrinha, que defenderam nesta década a Associação Atlético Iguaçu. Pelezinho, craque do meio de campo, filho do Faísca daqui. Também Roque, goleiro, que depois passou a integrar a equipe do Coritiba. E também meu amigo Lazzarini, que até hoje milita na crônica esportiva, goleiro da Associação Atlético Iguaçu. Então, foi uma história marcante, negativa, evidenciante, mas de alta expressividade, alta forma expressiva positiva, com que nós tínhamos a história da Associação Atlético Iguaçu, que ficou eternizada.
Quando eu falei a você da inclusão de novos narradores esportivos, novos integrantes da crônica esportiva em nossas cidades nesta época da década de 80, hoje está aqui a juventude em 2020, 2021, a juventude potente de Marco Antônio de Souza, Rádio Colmeia, Rádio Jovem Pan. E é para você, Marcão, que eu passo a bola agora para dar sequência e falar da nossa Pantera Iguaçuana. Segue com você, Marcão! Muito obrigado, professor Ivan. É um prazer para mim estar aqui falando da Associação Atlética Iguaçu no seu cinquentenário. Clube esse que eu aprendi a amar desde pequeno, quando meu pai me levava ainda lá no Ferroviário para assistir os jogos. E é um prazer falar desta década de 90, década esta que o Iguaçu não teve interrupção, jogou de 90 a 2000 todos os anos. E foram 2 títulos do Campeonato Paranaense da segunda divisão. O primeiro título em 1991, quando o Iguaçu empatou com a União Bandeirantes, lá no estádio Comendador Meneghel, em Bandeirantes. Eu fiz parte dessa história, estava lá nesse jogo, uma grande pressão. Na época eu fazia a cobertura, o dia a dia da Associação Atlética Iguaçu. Na semana, foi uma semana conturbada, com greve de jogadores, apenas um treino naquela semana, mas o Iguaçu com muita garra foi a Bandeirantes, começou perdendo o jogo por 1-0 e um gol de falta do Mica, nosso saudoso Mica, acabou empatando o jogo. O Iguaçu veio de lá, então, em 1991, com o título da segunda divisão. E o outro título foi em 1996 e eu também estava lá com muito orgulho em Santo Antônio da Platina. Na época, em 96, foram 2 jogos. O primeiro jogo aqui no Estádio Municipal Antíoco Pereira, o Iguaçu venceu por 1-0. Lá em Santo Antônio da Platina, no tempo normal, terminou o jogo em 2-1 para a Platinense. Aí fomos para a prorrogação, o jogo terminou 0-0 na prorrogação e nos pênaltis deu vitória do nosso Iguaçuzão. Goleiro Mão de Onça, que saudade do Mão de Onça, acabou pegando tudo e o Iguaçu foi então campeão em 1996. Mas foi uma década que foi marcada também pelo hino do nosso Iguaçuzão, com composição do Oscarzinho e cantado pelo Bolinha. E eu tive também a honra de trabalhar com grandes profissionais aqui na Rádio Colmeia. Aliás, a Rádio Colmeia que fez parte também da história nesses 50 anos do nosso Iguaçuzão. Trabalhei com Nilson Gilson Parisi, o incrível Nico, apaixonado pelas cores e pelo Iguaçuzão, pelas cores do nosso Iguaçuzão, o saudoso Nico. Trabalhei também com um dos maiores narradores de toda a história, Orlando R. Maltal, que ainda hoje é o nosso capitão na equipe esportiva da Rádio Colmeia. E falar do Iguaçu é realmente uma grande honra. E eu passo a bola agora para você, Ricardo Silveira, para falar da década do ano 2000. Ricardo Silveira, da Rádio CBN. Tudo bem, Ricardo? Valeu, Marcos. Olá, amigos. Os anos 2000 foram marcados por alegrias e tristezas para a equipe de União da Vitória. Em 2006, o título da divisão de acesso do Campeonato Paranaense com uma campanha memorável. Os comandados de Orlando Bianchini conseguiram mobilizar inúmeros torcedores que empurraram a Pantera Iguaçuana para a conquista e o retorno para a elite do futebol paranaense. Naquela campanha, Jacozinho foi um dos grandes destaques da equipe do Iguaçu. A Pantera permaneceu por 3 temporadas consecutivas entre os melhores do estado, entre 2007 e 2009. Grandes jogos aconteceram no estádio Antíoco Pereira, contra Coritiba e Atlético Paranaense. Os resultados, alguns deles não foram tão animadores assim, mas o estádio estava lotado. A paixão do torcedor iguaçuano prevaleceu, ganhou mais evidência durante esses anos de primeira divisão. Em 2009, veio o rebaixamento após uma derrota em Curitiba para o Paraná Clube pelo placar de 4-1. Neste período, na primeira divisão,
grandes momentos envolvendo também a imprensa, que cobria treinamentos e, claro, transmitia os jogos. Saudosas narrações de J. Marcondes, na então Radiodifusora União, ecoavam no estádio Antioco Pereira, relatando lance a lance. De 2009 até 2019, foram 10 anos de ostracismo, sem a Pantera desfilar nos gramados paranaenses. Neste período, algumas tentativas que acabaram sendo frustradas. Mas esse período de 10 anos fora dos gramados, nós vamos conferir agora na reportagem de Nádia Mauad, no Globo Esporte Paraná. Há 8 anos, o orgulho de união da Vitória está assim, fechado para a torcida. Na parede, a lembrança, o amarelo, o azul, o Iguaçu, Iguaçuzão, a esperança. União da Vitória, o Atlético é envolvido pelo Iguaçu. O cruzamento sai, Robertson atrapalha o goleiro Xavi e veja o que acontece. Sérgio Dias ajeita e chuta para fechar o placar. E o Iguaçu 1, Atlético 0. Até hoje, ó, olha como tá o meu estado aqui, ó. Continuo arrepiado ainda por falar no Iguaçu. Então, pra mim, ainda continua sendo orgulho, de todas as formas. Dentro da antiga sede, encontramos o pouco que sobrou. A Pantera, que dava alma ao clube, hoje parece apenas um souvenir. O troféu de campeão paranaense da 2ª divisão em 96. Fotos antigas, a camisa hoje é raridade. Um cantinho nostálgico de um time que fez parte da vida de tanta gente. Iguaçu, alegria do povo. Saudade, orgulho, alegria. A Associação Atlética Iguaçu foi fundada no dia 15 de agosto de 1971 pelo coronel Ricardo Gianordoli. E logo no começo ficou uma dúvida: jogar em Porto União, Santa Catarina ou em União da Vitória, no Paraná. O trilho do trem separa as duas cidades, os dois estados. E o que foi escolhido? Para que lado eles foram? O time decidiu jogar o Campeonato Paranaense, só que olha a curiosidade. Os jogadores vieram morar e treinar no 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, que fica em Porto União, Santa Catarina. Aqui não nasciam só soldados, mas também jogadores de futebol. São tantas histórias, tantos soldados, jogadores. Mas um, belga, foi quem mais viveu essa época intensamente. Perdeu a conta do número de partidas que fez pelo Iguaçu em quase 10 anos. Eu fui o jogador que mais vezes vesti essa camisa do Iguaçu. Foram 10 anos, não são 10 dias. Até me emociona, mas é triste ver o Iguaçu do jeito que terminou. Eu só posso falar coisa boa, porque eu vivi os melhores momentos do Iguaçu. Então, saudades. Saudades de tudo de bom que eu vivi na minha vida. Você se emociona, Belga? Não tem como não se emocionar, não tem. As lágrimas são de quem hoje vê as duas casas do Iguaçu assim. A primeira foi o campo do Ferroviário, equipe amadora da cidade. Ali não existe mais nenhuma referência ao time. A outra é o estádio Antioco Pereira. Os portões estão trancados para a torcida. Nas arquibancadas, as cadeiras sumiram. A cobertura está pela metade. O campo só fica aberto para o público porque é um estádio municipal. Tem gente que corre, se exercita. Poucos jogam bola. Todo mundo que chegava aqui, via esse estádio bonito, que maravilhoso, né? Limpo, certinho. E hoje você chega aqui, você vê realmente na situação que está aqui, é lamentável. Faz falta futebol na cidade? Você que quer ser jogador? Faz, muito. Por quê? Porque não tem estrutura, né? Podia ter um clube bom aí, mostrar jogador pra fora, mas hoje em dia não tem. É difícil olhar hoje e ver tudo assim. Jairo, Claudinho, o Índio e o Leonel sentiram o clima do vestiário, entraram em campo, jogaram pelo Iguaçu. As recordações são bem diferentes. Naquela oportunidade,
vinham caravanas de toda a região para prestigiar a equipe do Iguaçu. Então isso nós notamos assim que está fazendo muita falta. Dia de jogo do Iguaçu era assim, casa cheia, mesmo naquele 8-1 para o Atlético em 2008. Lembrança negativa. Ninguém esperava tamanha goleada. E aí, o homem do placar desistiu de vez. Mais os 4 títulos da divisão de acesso do Paranaense. O 5º lugar em 89, esses valem a pena recordar. Aquele início de 72 a 76, 77 foi muito bom, muito bom. 77 teve uma fase de 11 jogos invictos no campeonato, o Iguaçu classificou para a segunda fase, deu azar na segunda fase de pegar Curitiba, Atlético e Colorado num grupo de 4. E mesmo assim ainda arrancou os empates e coisa e tal. Mas a impressão que o clube deixou no final foi péssima. Em 2009, quando disputou a última vez a primeira divisão do Paranaense. A equipe fez uma parceria com o Paraná Clube, que cedeu vários jogadores jovens. Não deu certo e a queda foi cruel. Na última rodada, Paraná e Iguaçu, a equipe de União da Vitória precisava vencer para se garantir na elite do futebol paranaense, mas acabou sendo goleada. E o placar final da Vila foi Paraná, garantido na segunda fase 4, Iguaçu rebaixado 1. E portas fechadas até hoje. É muito emocionante e triste, né? Pela história do Iguaçu, por tudo que o Iguaçu representa para a nossa cidade, para a nossa região, a gente adentrar hoje um estádio, né, vazio, né, totalmente desestruturado, né, e sem o Iguaçu, né? Eu acho que é infinita, a falta é uma coisa assim, é muito grande, é uma falta assim que se medir assim não tem como medir. Vocês me desculpem, mas não consigo. Tem que chorar, as lágrimas vêm, porque é uma saudade gostosa. É uma saudade gostosa, gente. O que nós vivemos aqui, vocês não imaginam. Vocês não imaginam o que nós vivemos aqui no início dessa associação Atlético Iguaçu, para ver terminar do jeito que terminou. Mas ter a bola rolando aqui de novo. Ver essa arquibancada cheia não está sendo fácil. A diretoria tem tentado, mas falta dinheiro. Desde 2015, a diretoria tenta trazer o Iguaçu de volta, mas por enquanto tudo fica apenas na vontade de quem ainda sonha em olhar pela janela para ver o orgulho de União da Vitória, o amarelo, o azul, o Iguaçu de novo. Iguaçu. Mas agora é hora de muita alegria, pois é na dificuldade que aprendemos a olhar e valorizar os bons momentos, não é mesmo? E esses bons momentos retornaram graças a um grupo de torcedores apaixonados que não entraram em campo, mas vestiram de vez a camisa do clube. Após a decisão de encarar o desafio, uma nova diretoria tomou forma e em 2013, Fabiano Pou assume como presidente da Associação Atlética Iguaçu. E o desafio era grande, mas nada comparado à determinação de quem queria ajudar o clube e após 2 anos, em 2015, Emanuel Gabardo assume a presidência do clube para dar continuidade no trabalho. E durante todo esse período, mesmo sem a bola rolar, o trabalho foi árduo. União da Vitória e toda a região abraçaram de vez o projeto de reestruturação do Iguaçu. Muitas campanhas para colocar a saúde financeira do clube foram realizadas. E o absoluto êxito delas só comprovou o tamanho do sonho em rever o Iguaçuzão novamente no cenário do futebol paranaense. No dia 15 de agosto de 2017 foi eleita a nova diretoria do Iguaçuzão e o empresário José Luiz Ruski assumiu a presidência do clube. Não se chega ao topo de uma escada pulando todos os degraus, e a escada que estava sendo escalada era das grandes, e mesmo assim os degraus foram vencidos 1 a 1. Até que em 2019 a Associação Atlética Iguaçu retorna aos gramados. O orgulho da União da Vitória está de volta. Foi um intenso trabalho até conseguir retornar com a equipe principal disputando competições oficiais, mas esse trabalho não parou por aí. O clube investiu em infraestrutura e nas categorias de base, tendo um ótimo retorno com o Sub-17 e Sub-19.
O Iguaçu retornou após muito trabalho, voltou gigante e com um espírito vencedor. Foi um dos principais apoiadores da campanha do nosso querido Breno, mostrando que a importância de um clube vai muito além das 4 linhas. E se restava alguma dúvida que a Pantera do Vale voltou para ficar, essa foi dissipada rapidamente, com a conquista da 3ª divisão do Campeonato Paranaense 2020, logo em seu 2º ano após o retorno. A torcida iguaçuna tem motivos de sobra para sorrir e para se orgulhar desse clube que certamente seguirá se renovando e mostrando a sua força. E nós aqui teremos o maior orgulho de poder continuar trazendo tudo isso para vocês. E assim chegamos ao nosso 50º. Parabéns, Iguaçu! Esse é o time querido da nossa população. Iguaçu, Iguaçu, conquistou as suas glórias. Iguaçu, Iguaçu, orgulho de união da vitória. Iguaçu.